Gente, um apagão cibernético nesta madrugada atingiu computadores e afetou vários setores em todo o mundo. Quero chamar primeiro a Nicole Fusco, que vai trazer os detalhes para a gente de como que o mundo reagiu a essa situação. Depois a gente vai também com o Bruno Pinheiro falar sobre as consequências para as autoridades e para os sistemas de Supremo Tribunal Federal, de governo aqui no país. Começo contigo então, Nicole. O que aconteceu? Bem-vinda, boa tarde. Oi, Evandro, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Essa foi a pergunta que muita gente se fez nessa sexta-feira, viu? Esse transtorno todo, esse apagão cibernético aconteceu por causa de uma falha em uma das atualizações de um produto da empresa norte-americana CrowdStrike, que é chamado de Falcon. Ele é uma plataforma de segurança que é usada para detectar possíveis invasões hackers e um dos clientes é justamente a Microsoft. Por isso que o mundo inteiro foi afetado, já que a Microsoft é um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo. O Falcon é um dispositivo que os especialistas chamam de endpoint. Seria ali numa tradução livre o ponto final, ou seja, o consumidor final é que tem contato com esse dispositivo. Por isso também que a gente teve toda essa repercussão, porque muitos consumidores foram afetados nessa sexta-feira por causa dessa falha. Então, alguns exemplos de aparelhos, que usam essa plataforma são terminais de check-ins em aeroportos, totens, computadores, notebooks. Então, por isso que os consumidores sentiram essa falha nessa atualização. Em uma postagem feita no X, o CEO da CrowdStrike, o George Kurtz, informou que esse incidente não se tratou de um ataque hacker. Ele afirmou que os clientes permanecem protegidos, que a empresa compreende a gravidade do que aconteceu e que lamenta pelo transtorno e pela perturbação. Kurtz ainda declarou que o problema na atualização foi identificado, isolado e que uma correção foi instalada. Os efeitos desse apagão, então, foram sentidos em diversos países e em diversas áreas também. Nos Estados Unidos, por exemplo, companhias aéreas como a American Airlines, a United e a Delta, que são as principais do país, paralisaram voos. No aeroporto de Singapura, que é um dos maiores do mundo, diversas companhias aéreas estavam fazendo check-in de forma manual. E o mesmo aconteceu em Hong Kong, embora a autoridade aeroportuária tenha informado então que os voos não foram afetados. Na Austrália, a rede estatal ABC teve a programação totalmente paralisada e a Sky News Austrália ficou parcialmente também fora do ar. No Reino Unido, o serviço de trem foi afetado, sistemas de computadores do Serviço Público de Saúde também caíram, como, por exemplo, de agendamento de consultas e de farmácias. Aqui no Brasil, o aeroporto de Viracopos afirmou que o apagão afetou o sistema da Azul Linhas Aéreas, que opera a maior parte de voos no terminal. Outros aeroportos e companhias disseram que não enfrentaram intercorrências significativas, mas a gente teve bancos aqui no Brasil que tiveram problemas com o aplicativo. A Febraban, inclusive, confirmou essa falha. A Federação Brasileira de Bancos disse que alguns sistemas de instituições financeiras chegaram a ser temporariamente afetados em diferentes escalas por causa dessa falha. A instituição garantiu, no entanto, que não houve nada que comprometesse a prestação de serviços de forma relevante. A gente conversou com alguns especialistas nessa sexta-feira para entender tudo o que estava acontecendo e um deles, que é o vice-presidente da Abranet, a Associação Brasileira de Internet, o Gesaías Arruda, ele explicou por que o Brasil não foi tão afetado quanto outros países por essa falha. Vamos ouvir o que ele disse. Essa ferramenta, o CrowdStrike, é uma das melhores ferramentas do mundo para o que ela faz, que é bloqueio de ataques cibernéticos. E ela também tem um custo de uso alto. Então, assim, os países da Europa e dos Estados Unidos já estão lá na frente utilizando essa ferramenta. No Brasil é uma ferramenta que tem sido difundida nos últimos 3 anos e o uso tem sido aumentado durante esse período. É uma ferramenta que, se comparado com versões anteriores similares, se eu for comparar com uma versão de antivírus anterior, uma ferramenta que tem um custo pelo menos 10 vezes maior, mas uma acuracidade muito melhor.
Então tá aí a explicação do Gesaías Arruda, vice-presidente da Abranet, do porquê que o Brasil não foi tão afetado quanto outros países. De qualquer forma, os especialistas avaliam que essa resposta da CrowdStrike foi rápida e que, por isso, vem como positiva essa resposta que ela deu ao afirmar que não se tratava de um ataque hacker, já que muitas empresas tiveram esse primeiro pensamento, né, ficaram preocupadas com isso, mas é claro que isso repercute para a empresa também. As ações, por exemplo, da CrowdStrike, que chegaram a cair cerca de 15% nessa sexta-feira, depois das primeiras notícias de todas essas falhas, viu, Evandro? Obrigado pelas informações, Nicole. Vamos repercutir um pouco isso agora com o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações do Ministério de Portos e Aeroportos e também do Supremo Tribunal Federal. Já está conectado, Bruno? O que aconteceu e o que foi feito? Bem-vindo. Olha só, Evandro, uma repercussão imediata, na verdade, porque era por volta das 7 horas da manhã, quando acabou retomando a normalidade no Supremo Tribunal Federal, porque durante esta madrugada o sistema acabou sendo afetado, na verdade. Durante o dia, uma equipe também do Supremo Tribunal Federal acabou enfrentando dificuldade, mas não afetou as atividades que são finais ali, essenciais da Suprema Corte, mas houve sim essa repercussão e uma dificuldade no acesso. Ontem à noite já vinha sendo alertado que haveria essa atualização, mas não tinha ali uma informação que o impacto seria tão imediato, na verdade. O Ministério das Comunicações também informou que até este momento não há registro de impactos que são negativos nos serviços de comunicações, ou seja, até agora nem mesmo as representantes e nem mesmo quem usa ali o aparelho celular ou a internet ou uma ligação não foi afetado, diferentemente dos aeroportos, como nós já vimos também agora há pouco nesta reportagem. O que chamou a atenção, Evandro, agora há pouco foi uma nota do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que disse, que chama a atenção, que ficou muito apreensivo justamente com esse apagão que aconteceu no mundo inteiro. E aí, logo no finalzinho de uma longa nota, na verdade, ele volta a falar que é importante, neste momento, rever e acelerar essa regulamentação da inteligência artificial, que é de autoria do senador Rodrigo, inclusive, que é importante se ter uma clareza sobre este cenário, se é seguro e adequado em relação ao uso de ferramentas virtuais e seus efeitos para a sociedade. E aí começa a voltar a discussão novamente sobre a regulamentação, sobre ter informações de como usar esse sistema ou não. Aqui na capital, essa repercussão nos aeroportos acabou sendo imediata e as concessionárias, as companhias, informando que quem for viajar, que chegue com antecedência no aeroporto, porque o sistema ainda está retornando. Não interferiu nas comunicações, mas quem tinha voo marcado logo nas primeiras horas do dia acabou enfrentando sim dificuldade na hora de embarcar, porque tudo estava sendo feito manualmente. São imagens recuperadas, Evandro, de hoje um pouco mais cedo. Tudo, inclusive o embarque, o despacho de bagagem, isso tudo acabou dificultando a saída do voo e atrasando algo em torno de 1h30, 2 horas, e quem tinha compromisso acabou sendo afetado. Então, isso que o senador Rodrigo Pacheco chama a atenção, essa apreensão e a dependência totalmente da tecnologia, que é importante ser revisto isso no Congresso Nacional. Aí já surge um outro debate. Evandro Cino. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Um ótimo trabalho para você. Bom, e aí as pessoas falam, nossa, o que eu vou fazer? Vai fazer como sempre fizeram aqueles que tinham, ou que estavam antes da internet chegar dessa maneira e ter tudo assim na palma da mão. Isso também serve para a gente preparar planos B, Porque quando essas situações acontecem, o colapso é geral, porque as pessoas não têm acesso aos aplicativos. Muita gente não conseguia fazer o check-in ali das companhias aéreas. Aí as companhias aéreas falaram, olha, vocês precisam chegar com 3 horas de antecedência para a gente fazer tudo manualmente aqui. Aí vira aquele caos, Langani. Pois é, Evandro... Parece coisa de série, né? Parece coisa de série, exatamente. E aí eu acho que cabe uma reflexão. Isso representou um risco sistêmico, e risco sistêmico a gente só lembra dele quando ocorre. Então vamos lembrar da crise bancária nos Estados Unidos que iniciou ali, deu primeiros sinais em 2007, o auge foi em 2008. Veio o risco sistêmico, uma crise de crédito, afetou o mundo inteiro, e aí todo mundo falou,
nossa, não é que isso poderia acontecer? Depois veio a pandemia, alguns casos começaram na China, ninguém dava muita bola, de repente a pandemia. E isso cabe uma reflexão também, porque hoje o mundo é muito dependente da tecnologia, evidentemente que traz um ganho de produtividade, na atividade econômica, conforto material para as pessoas, mas também traz um risco sistêmico como foi o dia de hoje. Imagine se isso fosse numa escala maior e se torna recorrente o prejuízo que é para todas as atividades econômicas. Enfim, então é necessário ter sim plano B, C e D, porque é algo que a gente vai ficar cada vez mais refém dessas questões de inteligência artificial e questões cibernéticas também. Agora tem uma questão interessante também, né, Felipe Monteiro? O especialista explicou ali que o Brasil não viveu a situação de caos que países da Europa ou o próprio Estados Unidos, porque o nosso sistema não é tão avançado quanto o deles, ou seja, eles lidam com o que há de melhor e foi justamente essa ferramenta que acabou apresentando essa pane que gerou essa consequência toda. Como o Brasil está um passinho atrás nessa tecnologia, a gente acabou não sofrendo tanto. Essa questão, Cine, eu queria até trazer um novo ângulo para essa conversa, que eu acho importante, o como que a tecnologia, apesar de ser algo bom, algo saudável para todo mundo, está tornando a gente menos hábil em outras tarefas. Tanto é que, pela primeira vez, né, o QI dos filhos de hoje em dia estão menores do que o QI dos pais. Por tempo da tela, por tempo digital, por falta de interação humana de forma mais constante do que era antigamente. Tudo isso causa um prejuízo. Então, quando eu vejo dificuldade das empresas aéreas, por exemplo, em lidar com esse problema de uma forma muito mais rápida, como você bem mesmo disse, o plano B, né, conseguir fazer de forma célere, né, o check-in das pessoas dentro do avião. Aí tem outro problema também, os próprios pilotos têm menos habilidade né, para pilotar o avião do que era antigamente, né? Todo mundo só pilota de forma automática o avião. Então, tudo isso gera, né, uma geração, né, de idiotas, teoricamente. Então, nós temos também que refletir sobre o aspecto danoso da tecnologia. Eu não estou sendo contra a tecnologia, não. Estou só colocando um novo ângulo aqui. Tecnologia é bom, tecnologia é saudável, mas nós temos que também continuar a ter as nossas habilidades, continuar a desenvolver as nossas habilidades, nossa capacidade. Não dá para a gente ser refém da tecnologia como nós somos atualmente. E, por fim, Cine, tem uma questão que eu queria colocar, né? A defesa cibernética, apesar de não ter sido nada a ver com defesa cibernética, é uma questão privada, de uma empresa privada, mas isso leva também a gente questionar também algo que é importante, que é a proteção cibernética, não é? A gente investe muito pouco na defesa cibernética no Brasil. Quando a Rússia resolveu atacar a Ucrânia, a primeira coisa que ela fez foi atacar ciberneticamente a Ucrânia e impedir e paralisar todo o sistema de internet da Ucrânia, né, que depois foi restabelecido por conta do Elon Musk. Então nós temos que pensar também na nossa defesa cibernética. A gente viu como é problemático ficar sem o sistema. Gustavo Segre, eu queria tocar justamente nesse ponto da aviação, que é um tema que te interessa bastante, porque a gente viu várias companhias deixando de operar porque apontavam problemas de comunicação. O quanto isso também, a partir do que introduziu ali o nosso amigo Felipe Monteiro, se tornou um problema, ou seja, não ter acesso a todas essas ferramentas pode provocar uma pane mesmo no sistema da aviação em todo o mundo. Desde a solicitação do plano de voo. Apenas o plano de voo, antes era à mão. E eu estava pensando como a minha geração, dos 50, 60, 70, 1950, 60, 70, nós nascemos numa época analógica. Sim. E hoje vivemos numa época digital. Muitas vezes eu tenho dificuldade, tenho que pedir para os meus filhos me auxiliarem porque não sei como resolver. E antes, na minha época, ia visitar a tia e a pergunta era: aonde que fica o banheiro? Cadê a água? Ou eventualmente a TV, e tinha 4 canais todos abertos, né? E hoje é: tio, cadê a senha do Wi-Fi? E aonde que está a tomada? Quando você vai num aeroporto, é desesperante. Uma caça às tomadas. Cadê a tomada? Caça Cadê a tomada? E a tomada é valiosíssima. Estava aí no congresso da CEPAC, todas as tomadas estavam ocupadas. Porque, e já leva um Benjamin, porque vai numa tomada e já permite que pessoas compartilhem. Olha a importância dessa questão de tecnologia, de comunicação. E hoje, se ficarmos, como aconteceu,
sem o WhatsApp, sem internet, a gente entra em desespero, porque não sabe o que fazer. Comprar a passagem. Antes, tínhamos que ir numa loja. Eu lembro a Varig, tinha uma loja na Paulista, demorava 2 horas até você verificar qual era o voo, os horários, o preço. Hoje é tudo tecnológico. Isso, a gente vai se acostumando. E eu acho que daqui a, talvez, 4 ou 5 gerações, mudarão até as questões da mão. Hoje os meninos estão o tempo todo. Esses 2 dedos vão mudar, como hoje conhecemos esses 2 dedos, em função da tecnologia. O lado bom e o lado ruim. Que foi, Monteiro? Você queria acrescentar algo? Não, só um ponto para acrescentar. A única coisa boa desse ataque cibernético, se é que é para falar que tem alguma coisa boa, é que eu pude ligar para os meus credores todos e falar que eu não posso fazer o pagamento da minha dívida por conta do problema no sistema bancário. Nossa, Felipe Monteiro, olha só. Você dá furo, né? Um devedor mesmo. Tá, vamos falar, expedista caloteiro. Seu caloteiro digital. É uma piada, é uma piada. Deixa eu falar aqui também com o Zé Maria Trindade, que já está conosco lá em Brasília. Zé, seja muito bem-vindo, que bom recebê-lo. A Febraban e o Banco Central disse que esse apagão não impactou ali nos aplicativos para a operação do Pix, né? Que aqui no Brasil, se parar o Pix, ninguém mais paga ninguém, porque todo mundo usa muito essa ferramenta todos os dias. Embora, segundo as informações, o sistema tenha trazido algum tipo de benefício para os bancos Pan, Bradesco, Neon e Next, mas a Federação Brasileira de Bancos disse que os sistemas chegaram a ser temporariamente afetados, mas a situação foi resolvida rapidamente. Em termos também dos sistemas afetados parcialmente dos poderes, né, Supremo Tribunal Federal, Ministério de Portos e Aeroportos falando sobre isso, de que recado que a gente tira de um plano B que a gente precise ter, principalmente quando falamos das operações públicas, daquilo que representa esses setores do governo. Zé, boa tarde. Um recado muito importante, viu? Muito sério. Boa tarde a todos. Olha, a internet chegou para ficar. Em 1960, militares dos Estados Unidos precisavam se comunicar e inventaram exatamente esse sistema de comunicação. E só depois é que a coisa foi aumentando. Aqui no Brasil, só chegou 30 anos depois, nos anos 90, ali no final dos anos 80, 89, 88, 89, é que a internet chegou aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, eu sou da geração anterior à internet. Eu cobri a Constituição, a Constituinte, a formatação da Constituição, sem computador. Era tudo que era escrito no caderninho e pronto. Também. Não tinha Google para consultar nada, era tudo que você escrevia, sentava na máquina e mandava ver, né? E depois eu tive uma oportunidade de ver algo parecido. No ano 2000, imaginava-se que haveria uma paralisação total de todo o sistema de internet no Brasil e, inclusive, de computadores. Naquela época, entendia que, quando chegasse a 1999, e pulasse para o ano 2000, como todos os computadores só tinham 00, o computador desligaria e perderia a noção. Fui eu, né, de madrugada, passei o 2000 para 2001, lá no Ministério de Infraestrutura, para saber o que aconteceria no Brasil inteiro. Os aviões não voaram, parou tudo, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Para se ter uma ideia de como esse movimento é instável, aparentemente muito seguro, mas ele é muito instável. Hoje ninguém pode mais viver sem internet. E eu, José Maria, considero que estamos usando algo em torno de 10% a 20% do que será a internet no futuro. Esta é a realidade. Não viveremos mais sem internet e cada vez mais a chamada internet das coisas e inteligência artificial vão dominar o mundo, mas o homem sempre estará por trás. Isto é lógico, isto é indiscutível. Só que é o seguinte, isso demonstra que é preciso plano A, plano B e plano C. Eu vi, por exemplo, que essa internet que você pega de qualquer lugar, de satélite, do Elon Musk, é maravilhosa, é linda, você arma em qualquer lugar. Mas e aí, como pendurar um exército, como pendurar forças armadas numa internet dessa que pode falhar, né? Então, é preciso o plano A e o plano B. No governo Dilma ficou muito preciso de que era preciso criar uma internet própria do país e uma internet própria dos militares.
Bom, a gente vai sair agora um pouquinho desse tema. Só Felipe Monteiro, queria só avisar àqueles que são credores do Felipe Monteiro que o Pix está funcionando normalmente. Aliás, acabei de fazer um Pix, paguei conta aqui, então podem cobrá-lo e durante o programa eu dou uma pausinha aqui para que ele possa fazer o pagamento a vocês, porque aqui a gente não gosta de dever para ninguém.